Nós trabalhamos em reabilitação cognitiva com o conceito, né, de neuroplasticidade. Essa é a nossa perspectiva, certo? Sempre, sempre a neuroplasticidade. Vocês são da área de saúde e vocês sabem disso. Olha só, se eu for definir o que é, né, ou o que são as funções executivas, nós damos o seguinte conceito: conjunto de habilidades que permitem o controle, né, top-down, que nós chamamos top-down, né, de forma deliberada do comportamento. Então, toda essa questão, né, do controle deliberado do comportamento tem a ver com essas características das funções executivas, que podem ser reabilitadas. Não esqueçam nisso. Quem for trabalhar com criança, caso vocês forem trabalhar na área, certo? Nós podemos fazer trabalhos fantásticos com crianças, principalmente crianças que têm distúrbios do neurodesenvolvimento, que nós vamos estudar posteriormente. Bom, aqui nós temos as funções executivas. São um conjunto de processos cognitivos e metacognitivos que, juntos, permite que o indivíduo possa se envolver com sucesso em comportamentos complexos e direcionados a metas. Olha só. Então, esses comportamentos complexos sempre é a possibilidade de você projetar isso, né, no meio que você vive, obrigatoriamente. Quando nós falamos um conjunto de processos, porque não é uma coisa só. Olha essa criança que está montando, o que, é que ela está fazendo? Ela está usando a atenção, ela está usando a percepção, ela está planejando como é que ela vai montar, ela está o quê? Ela está utilizando principalmente a memória de trabalho, porque ela vai colocar uma barrinha dessa, a base talvez não sustente, e ela percebe que na próxima vez ela deve lá colocar em outra posição. Isso é memória de trabalho atuando. Bom, função planejamento. A habilidade de elaborar e executar um plano de ação, de pensar antes e de estipular os passos necessários para se atingir um objetivo. Quando vocês vão responder uma prova de alguma disciplina, vocês fazem a função planejamento. Né? Se é uma prova objetiva, vocês não vão chegando lá marcando um X de vez. Vocês param, elaboram, né? E vai todo o processo de resolução do problema. Isso aí é a função planejamento. Algumas pessoas têm a função planejamento prejudicada. Prejudicada. Mesmo pessoas que não têm, olha só, nem têm déficits cognitivos e nem têm distúrbios do desenvolvimento. Isso aí precisa ser treinado. Então, é uma capacidade que nós podemos treinar. Flexibilidade cognitiva, a capacidade de mudar de foco e de considerar diferentes alternativas. Permite que possamos nos adaptar a diferentes contextos e demandas. Ou seja, você percebe, que alguma coisa não vai dar certo e você muda a sua estratégia. Você tem uma flexibilidade, você não é rígido. Então, o que acontece? É, Todo o processo de flexibilidade cognitiva significa que você analisa no meio as possibilidades de execução. Então, você percebe, inclusive, através do planejamento, como é que você vai executar. Está errado, você muda a forma de executar a tarefa. Olha só, isso aí nós chamamos flexibilidade cognitiva. Agora, uma coisa importante de compreender, pessoal, é o seguinte: nós estamos separando, né, eu estou dando conceitos das funções, ou seja, quais são as funções executivas, mas na hora que o indivíduo está agindo, né, elas se entrelaçam, né? Elas estão agindo em conjunto. Elas não agem só individualmente, não, elas agem em conjunto. Memória de trabalho, capacidade de manter a informação, a informação em mente e também de transformá-la ou integrá-la em outras informações. Então, você pergunta, olha, 2 mais 2 mais um. Aí você me coloca 5. O que você fez? Você pegou os números, jogou para a memória de trabalho, somou, né? E deu o resultado 5. Se eu perguntar agora novamente quanto deu, você fala 5. Por quê? Porque esses elementos estão na memória de trabalho. Nós usamos, memória de trabalho é importante para tudo, inclusive crianças que têm distúrbios da aprendizagem, ou problemas de aprendizagem, ou dificuldades de aprendizagem, podem ter
dificuldades na memória de trabalho. Ou o modo cognitivo, memória de trabalho, pode estar disfuncional. Não é que todas vão ter, mas eu preciso saber, aplicando a avaliação sobre a memória de trabalho, ou seja, um teste sobre memória, que nós vamos estudar, chamado cubos de Corse. Atenção seletiva. A habilidade de selecionar apenas o que será importante para determinada tarefa em dado momento, de focar a atenção e não distrair-se com os diversos estímulos do ambiente. Controle inibitório, a capacidade de controlar o comportamento quando ele é inadequado, assim como inibir a atenção a estímulos que não são relevantes no momento. Então, nós temos uma imensidão de estímulos, que são variáveis, certo? E eu tenho que manter o foco. Então, você está lendo, mas está tendo um carro passando. Ou você está estudando, está tendo um som na televisão. Ou tem uma criança brincando do lado. O que vai acontecer? O seu estímulo, ou os estímulos do meio, podem interferir. O que o ser humano faz? Ele faz um foco, ele focaliza a atenção, ele direciona a atenção para uma atividade. Olhe bem, e quando vem o estímulo mais forte, ele usa o controle inibitório, mantendo o foco atencional para a atividade. Atenção sustentada, capacidade do indivíduo em manter ou sustentar por um período prolongado de tempo a atenção sobre o estímulo, mantendo assim uma resposta consistente ao longo de uma atividade contínua. É a questão da leitura, por exemplo, se você pegar um livro para ler, o que você vai fazer? Você tem que direcionar, tem que sustentar a sua atenção para o que você está lendo. Olhe que pessoas que têm dificuldade na atenção sustentada, ela lê um parágrafo, quando chega no parágrafo seguinte, ela não sabe o que leu em cima. Aí ela tem que voltar. Ela volta umas 2, 3 vezes para o parágrafo anterior. Por quê? Porque ela não conseguiu sustentar a atenção. E isso é o quê? É um déficit atencional, que podemos fazer uma série de exercícios de reabilitação para trabalhar esses pacientes. Qualquer dúvida, por favor, pode interromper. Regulação emocional. Um processo complexo caracterizado pela expressão de emoções de forma controlada. Olha só, de forma controlada. A autorregulação emocional inclui a capacidade de reconhecer e nomear as próprias emoções, mas, sobretudo, de manejar sua intensidade e modular sua expressão de forma adaptativa em consonância com os vários contextos sociais. Observe que algumas pessoas elas se desequilibram, tem um desequilíbrio muito forte, tem uma explosão emocional. Então, o que significa? Esse indivíduo ele não está conseguindo se autorregular, ou seja, ter uma regulação emocional. Então, isso é problema na função executiva ou nas funções executivas. Autorregulação é a capacidade do indivíduo de controlar e regular o próprio comportamento, o que inclui as suas emoções. Refere-se a um conjunto de processos comportamentais e cognitivos que permite que possamos nos ajustar e nos adaptar ao ambiente, o que exige o monitoramento, a regulação e o controle de nossos estados motivacional, emocional e cognitivo. Todo mundo se autorregula. Eu vou ensinar depois uma técnica para que vocês, lógico, quem for, como eu digo, estou preparando vocês para a prática profissional. Eu não sei quem vai atuar ou não, mas quem for atuar com crianças, eu vou ensinar uma técnicazinha chamada tartarugas de Meltzer. É o que trabalha a criança no processo de autorregulação. Então, o que nós vemos? Que as funções executivas são habilidades desde o início da vida. Não esqueçam isso. Visível e mensurável. Se você olhar em casa, se vocês têm irmãos pequenos, sobrinhos, filhos, vocês já começam a observar a questão das funções executivas. Por quê? Quanto mais cedo você intervir, menos problemas na vida essa criança vai ter.